Shavua Tov, continuando com o nosso estudo de Ketush Haneruch, a gente está no capítulo 45, nas alachot de Zimun. Chegamos agora na alachá Tetzain, 16ª alachá. Fala o Ketush Haneruch, Shlosha she'achlu biyachad. 3 pessoas que comeram juntas e, consequentemente, eles têm a obrigação de fazer zimun. E um deles esqueceu de fazer zimun e fez birkat hamazon. Agora, a priori, depois que a pessoa fez o birkat hamazon, ele já não tem mais como fazer zimun. O zimun tem que ser justamente antes do birkat hamazon, uma preparação para o birkat hamazon. Mas caso a pessoa já tenha feito, o que acontece? Os dois que sobraram, a priori, mesmo que eles são somente 2, e 2 pessoas não podem fazer zimun, nesse caso, que a terceira pessoa comeu com eles, mesmo que essa pessoa já fez birkat hamazon, ele se junta para o zimun, é como se tivessem 3. Avalim zenit starev lezimun im shnaim acherim. Porém, se essa terceira pessoa, não é que ele não fez imun, ele fez imun, simplesmente ele se juntou a um grupo de outras 2 pessoas. Então, por exemplo, tinham 5 pessoas sentadas na mesa comendo, 2, por acaso, foram se servir, foram até o banheiro, ou não estavam prestando atenção, e os 3 que estavam na mesa fizeram zimun. Então, esses 3, eles já não têm, não é que eles não têm mais obrigação de fazer zimun, eles já cumpriram a mitzvah de zimun. Então, caso a terceira pessoa aqui na nossa história, esses 2 que não fizeram ainda voltaram para a mesa e descobriram que os outros 3 já fizeram, nessa situação, se o terceiro que eles estão buscando já fez zimun com outro grupo, aí esse terceiro já não pode se juntar para o zimun. No primeiro caso, ele ainda tem uma obrigação de zimun sobre ele, simplesmente ele não tem mais como cumprir a mitzvah porque ele já fez birkat hamazon, mas ele faz parte do zimun. Mas no segundo caso, em que ele já fez zimun com outro grupo, acabou, ele não tem nenhuma parte no zimun já não é nenhuma obrigação para ele já cumpriu. Então, nesse caso, ele não tem como se juntar. Porém, se a maioria, se 2 das 3 pessoas fizeram birkat hamazon, se esqueceram de fazer zimun e fizeram birkat hamazon, aí já realmente não tem mais o que fazer. Somente quando um esqueceu e a maioria ainda pode fazer o zimun, esse terceiro pode se juntar caso ele não tenha feito o zimun ainda. Mas se 2 esqueceram e fizeram birkat hamazon, não tem como fazer zimun mais. Alachá Yudzain 17, Shlosha she'achlu. 3 pessoas que estavam comendo juntas, consequentemente têm a obrigação de fazer zimun. O shnaim gamru seudatan verotzim levarech. E 2 acabaram de comer, terminaram a refeição, eles querem fazer zimun. E o terceiro ainda não acabou, ele não terminou o zimun, ele não terminou de comer, ele quer continuar comendo, ele não quer fazer birkat hamazon ainda. Esse terceiro, já que ele é minoria, já que são 2 querendo fazer zimun e o terceiro não, esse terceiro é obrigado a parar a refeição dele temporariamente, responder o zimun, esperar até aquele que está fazendo o zimun acabar a brachá de Hazan et hakol. Como a gente viu, o costume ashkenazi é de que a pessoa que faz o zimun, ele tem que fazer a brachá de Hazan et hakol alto, até para todo mundo responder amém. Então, quando quem fez o zimun acabar a brachá de Hazan et hakol, ele responde amém e pode voltar para a refeição dele. Pode continuar comendo normal, certo? Mesmo que a pessoa respondeu o zimun antes de acabar a refeição, ele ainda pode continuar comendo. O zimun não precisa vir necessariamente juntamente com o birkat hamazon. Geralmente, você faz o zimun e logo você faz birkat hamazon. Aquele que faz o zimun, aquele que chama as pessoas para o zimun, ele faz o birkat hamazon junto. Mas os outros podem responder o zimun e continuar comendo. Então, nesse caso, que a maioria quer terminar a refeição, a minoria deve parar a seudá, parar a refeição, responder o zimun, e depois que terminou o zimun, para o costume Sfaradi, somente o zimun, para o costume ashkenazi, também a brachá de Hazan et hakol, a pessoa volta a comer e depois ele faz o birkat hamazon normalmente quando ele terminar a própria refeição. Mas 2 não precisam parar para um. Então, são 3 pessoas comendo e um deles quer fazer zimun, os outros 2 não são obrigados a parar a refeição para responder o zimun dessa pessoa. Essa pessoa vai ter que esperar mais um deles ter acabado. Ela e a não ser que eles queiram. Obviamente eles podem parar, eles podem fazer uma pausa na refeição para responder o zimun do outro, eles só não são obrigados.
Tem Rishonim que digam que nesse caso, mesmo que não é obrigatório, é só lifnim mishurat adin, é mais do que o necessário. Tem Rishonim que afirmam que nesse caso a pessoa sim deve fazer isso. Às vezes a gente faz somente o necessário, às vezes a gente tem que fazer mais do que o obrigatório. Esse é um dos casos que a pessoa deve fazer mais do que o obrigatório. Então a verdade é que você não precisa parar para responder o zimun do outro, mas ele acabou de comer, ele quer ir embora, você tem que ajudar a fazer sua parte, mesmo que você vai ter que parar a refeição temporariamente. Agora, caso não sejam 3, caso sejam 10 pessoas comendo juntas, a mesma regra funciona aqui. 4 pessoas devem parar para 6, a minoria deve parar para a maioria. ואינם צריכים להמתין רק עד שאמר ברוך אלוקינו וכולי, לאחר שגמרו עם שנתן, יזמנו לעצמם בלי הזכרת השם. Só que nesse caso tem uma diferença, já que vão sobrar 4 que não vão fazer Birkat Hamazon agora, e 4 pessoas a priori podem fazer Zimun por si só, mesmo que o Zimun deles não é com o nome de Hashem, o Zimun deles é sem o nome de Hashem. Nesse caso, diferente do caso anterior, em que a pessoa que não está fazendo Zimun, ele tem que esperar acabar a Brachá de Yazan et Hakol, responder amém para a Brachá de Yazan et Hakol, e só então ele volta a comer. No caso que vão sobrar 4 que eles podem fazer um Zimun por si só, então nesse caso o que eles fazem é o seguinte, fala o que eu estou eles respondem o Zimun normalmente, não precisam esperar a Brachá de Yazan et Hakol, e depois, quando esses 4 acabarem de comer, eles fazem o Zimun novamente, somente sem o nome de Hashem. Já que não são 10, são só 4 pessoas, eles fazem de novo o Zimun sem o nome de Hashem, sem falar Baruch Elokeinu she'achalnu mishelo, somente Baruch she'achalnu mishelo, e aí é como se estivessem reiniciando o Zimun, por isso eles não precisam ouvir o Zimun completo da primeira vez. Mais uma Alachá Yudchet 18, de Seudot Gdolot, Sharbe Mesubim Sham, em Seudot grandes que tem muita gente, uma festa de casamento, uma festa grande onde às vezes tem 50, 100, 200 pessoas. יש לבחור שיברך מי שקולו חזק כדי שישמעו כל המזימים לברך לכל הפחות עד הזן את הכל. Deve-se escolher para fazer o zimun alguém que tem uma voz alta, uma voz forte, para que todos ouçam o zimun e ouçam também a primeira brachá de azan et hakol. Porque como a gente disse, de acordo com o costume ashkenazi, o zimun ele vai até o fim da brachá de azan et hakol. Todo mundo tem que ouvir essa primeira brachá alto. Por isso, deve-se escolher alguém que consegue falar num tom de voz que todos que estão presentes vão conseguir ouvir. E se não dá, se uma pessoa não consegue fazer para todo mundo, aí deve-se juntar grupinhos pequenos de pelo menos 10 pessoas, porque já que eles estão comendo num grupo maior de 10 pessoas, eles têm a obrigação de fazer o zimun com o nome de Hashem. Então, mesmo quando eles vão se dividir em grupinhos pequenos, esses grupinhos pequenos, para que todo mundo possa ouvir, deve ter pelo menos 10 pessoas para poder fazer o zimun da mesma forma com o nome de Hashem.